Boa noite, pessoal que já está entrando, sejam bem-vindos. Mais um minutinho, 9 horas pontualmente a gente começa, tá? Boa noite Fátima, boa noite Leandro, Marcelo, Angel, Jô. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa noite. Dani, boa noite, sejam bem-vindas. Ei, Kátia, boa noite. Vamos lá então, 9 horas, vamos começar pontualmente a nossa live de hoje. A gente vai falar a temática desse livro aqui, né? Todo mundo está acompanhando aí durante a semana. Como lidar com as pessoas manipuladoras, tá? Então, lembrando, se vocês puderem colocar no chat da onde que vocês estão assistindo a gente, pra gente saber, né, qual a extensão que a nossa live está chegando, pra gente poder atender também, depois marcar vocês nos nossos conteúdos. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, sábado à noite, 21 horas, né? O pessoal motivado para estar acompanhando a gente e fechando aí o mês de fevereiro com a temática da autoestima, a gente traz esse assunto aí extremamente importante, que é o processo da manipulação. Como é que as pessoas lidam, como nós vamos aprender a melhorar, a lidar com essas pessoas. Por quê? Lembrando que o objetivo dessa live semanal é a gente estar se melhorando a nossa qualidade de vida, para a gente ficar cada vez melhor, melhorar a nossa convivialidade, ficar cada vez mais sadia, objetivando a interassistência e ser mais feliz. Então, com a troca, a gente vai também aprendendo, vai, né, mexendo com o aprendizado, trazendo cada um seus exemplos, cada um suas informações, agregando conteúdo, agregando valor para nossa live. E aí eu tô vendo que já tem gente pedindo para participar, né, Kelly? Seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou liberar, porque a gente vai estar liberando, faz parte aí da nossa dinâmica, vocês estarem interagindo com a gente. O ideal é que seja de fato um bate-papo, eu trago o conteúdo aqui, eu me preparo, mas eu gosto e a gente aprende mais e agrega mais valor quando vocês interagem também, tá? Sejam todos bem-vindos, eu sou Renata Pialarice, administradora de empresas, empresária, consultora financeira, tenho uma vasta experiência aí e algumas especialidades, dentre mestrado, MBAs, mas a ideia é a gente estar aqui trocando informação, melhorando cada vez mais o nosso conteúdo e sempre com embasamento em algum livro, em alguma obra e, obviamente, em mais autores, né? Muitos autores. Então, a gente vai estar trazendo informação, tá? O objetivo é que a gente fique até às 10 horas, 22 horas, e à medida do possível eu vou trazendo as informações, a gente vai interagindo e eu vou tentando responder. Obviamente, a gente não tem pretensão de esgotar o assunto e nem vai dar tempo de aprofundar também o assunto, tá? Então, a ideia é a gente trazer um pouco essa visão de conjunto de como as pessoas manipuladoras funcionam, como que é o perfil um pouco delas, como que a gente se sente nessa relação e também técnicas, ações que a gente precisa e pode fazer, pode se posicionar para a gente minimizar o impacto da atuação desse processo de manipulação na nossa vida e até ajudar a pessoa manipuladora a se tornar uma pessoa melhor, perceber, às vezes as pessoas agem sem a percepção do mal que podem estar causando no seu meio, no nicho de convivência, tá? Então eu vou começar com a frase do prefácio do livro, desse livro aqui, né, que a gente publicou, que é o livro temática do nosso estudo de hoje, nosso papo de hoje, onde o George fala assim: do lado de fora, eles podem até parecer carismáticos e encantadores, mas por dentro são sempre calculistas e impiedosos. Então, vale a pena a gente prestar atenção. Eu vou falar aqui algumas características e vocês vão entender, compreender melhor, porque muitas vezes a gente sente pena, tem dó, fica com compaixão, comovido
com essas pessoas atuando dessa forma. Então, compreender o verdadeiro caráter das pessoas manipuladoras é o primeiro passo para lidar de forma mais eficaz com elas. Kátia, durante a live eu vou estar falando esse processo da convivência com os manipuladores, e se tiver ainda alguma dúvida, vou não te responder, você pergunta de novo e pede para entrar ao vivo aí, tá? Nós já temos 2 pessoas querendo entrar ao vivo, então eu vou liberar aqui, começando com a Kelly, que foi a primeira que pediu. Ver se funciona aqui. Kelly, tô te chamando. Você dá um ok aí, que você já entra aqui comigo, a gente já vai compartilhar. Ana, depois, assim que eu terminar de fechar com a Kelly, eu libero com você, tá bom? Cadê a Kelly? Kelly saiu. Então, vou liberar aqui para Ana fazer a pergunta dela, depois Marcela e Kátia, tá bom? Vamos testando aqui, vamos ver se dá certo. Ah, a Kelly apertou sem querer. Tá bom, Kelly, a gente continua aqui. A gente liberou para a próxima que tinha pedido, é a Ana. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Você quer trazer alguma experiência, compartilhar com a gente ou é pergunta? Fica à vontade, tá? Agora é só a hora aí de falar. Caiu. Ana caiu, é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo e a gente vai, né, vai liberando aqui, tá? Eu vou aqui seguindo a sequência, vou liberar para o Marcelo, depois a Kátia, tem bastante gente querendo fazer pergunta e interagir com a gente, isso é ótimo, é a melhor parte da live, e aí a gente vai, na sequência aí, trazendo os conteúdos enquanto vocês vão interagindo. Marcelo pediu? Não? O pessoal tá pedindo sem querer aí. Não tem problema, tá? A gente cancela e passa para a próxima. Vamos lá. Kátia, você agora então, aceita aí. Enquanto a Kátia entra aqui, eu vou definir a questão do manipulador. Ah, a bebê tá chorando, Ana. Tá bom, atende ela, depois você volta, pede aqui de novo que a gente te libera, tá? Ou então coloca no chat se for alguma pergunta que a gente tenta atender aí, não tem problema. Então, o que é o manipulador? Manipulador é aquele que manipula, né? Opera, tem habilidades com as mãos, que pressiona ou busca influenciar alguém a fazer e agir de determinada forma. Eu tô olhando para o lado aqui porque meus slides estão no notebook aqui do lado, tá, pessoal? Então, é a pessoa que tenta definir o que o outro vai fazer, né? Precisa se afastar. Normalmente a gente, né? A Kátia já perguntou como é que a gente convive, não quer entrar e tal. A Kátia também falou que não quer entrar ao vivo. Não tem problema, a gente passa para a próxima. Tá, ó, na linha aqui na sequência tá a Silvana, Leandra, a Fátima, a Dani e a Fabiane, tá? Eu vou chamando vocês. Quem apertou sem querer, não tem problema, cancela. E quem quiser entrar, entra aqui, que assim que vocês entrarem, eu paro de falar e libero aqui para vocês, tá? Então, as pessoas manipuladoras, normalmente, elas não se questionam, não se pergunta se o problema pode estar nela, elas acham que o problema é de todo mundo, do universo, menos delas, e elas dizem que o problema está no outro e que querem fazer, elas não percebem que elas querem fazer tudo do jeito delas, e aí algumas características que eu vou estar passando aqui, tá? Então, uma frase típica de alguém que quer tirar proveito, quer se aproveitar de você, ela fala assim: provavelmente que você já ajudou a pessoa, faz entender que os problemas dela não são responsabilidade delas, que os problemas são responsabilidade sua. Enfim, tem uma distorção ali da condição de manifestação dela, da personalidade, da característica, tá? Quem entrou aqui com a gente, quer falar, pode falar. É a Fátima? Não, caiu também. Não tem problema, tá? Quem apertou sem querer, a gente vai. Ah, era a Silvana, né? Leandro, vou liberar aqui para você, tá? Então, assim, ó, para a gente entender melhor essa condição da manipulação, eu vou fazer uma diferenciação didática, que até no próprio livro o autor faz, o George faz, que é a diferença da personalidade e do caráter. Tá? A gente trabalha, tem muitas obras, muitas bibliografias que tratam a personalidade e o caráter como sinônimos, né? Como sendo a mesma coisa. No nosso caso, a gente vai distinguir, seguindo a linha aí do George, do autor do livro que a gente está usando, né? Embasando a nossa live. A personalidade é a maneira singular que a pessoa desenvolve para perceber e se relacionar, interagir com o outro e com o mundo. Então, é o jeito dela.
né, como ela se manifesta, tá? E o caráter são aspectos dessa personalidade, aspectos do indivíduo que reflete até que ponto, né, são aspectos que vão refletir até que ponto ele consegue desenvolver a integridade pessoal e o compromisso com uma conduta social responsável, tá? Então, personalidade, didaticamente falando, é o que ela é o que a pessoa é, e caráter é o desenvolvimento da integridade dela, da ética dela, do olhar o outro. Então, não é só a manifestação dela, mas essa manifestação dela com o outro, com o mundo, né, com as pessoas. Os indivíduos manipuladores, eles são peritos em explorar as fraquezas e inseguranças emocionais dos outros, e quase todo mundo pode ser enganado. Então não se sinta mal se por algum motivo, em algum momento da sua vida, você foi manipulado, se deixou manipular, se sentiu mal. A gente às vezes fica chateado, acha que a gente é meio bobão, assim, tal. Não é, tá? Normalmente as pessoas manipuladoras, elas são estratégicas, são inteligentes, elas fazem as coisas de caso pensado, e eu vou estar passando aqui para vocês. Então, algumas dessas características, tá? Leandro também caiu, vamos ver a próxima pessoa aqui, se quer entrar com a gente. Fátima, vou enviar a autorização para você, tá? Se apertou errado, volto a dizer, quem não quiser não tem problema, deixa eu passar, cancela, que daí eu chamo a outra pessoa, tá? Características que nos ajudarão a reconhecer, então, uma pessoa manipuladora, tá? Alguns pontos aí, alguns traços. A primeira dela é que ela culpa os outros. Ela é comum, a pessoa, ela culpa todo mundo. Seja esses outros alguém até que ela gosta, tem um certo nível de afeto, aos moldes de um amigo querido, de alguém da família, marido, mulher, filho, pai, mãe, né? A família nuclear mesmo, enfim, né? O colega de trabalho, de voluntariado da igreja. Então, ele normalmente culpa os outros, mas por quê? Tem um objetivo de culpar os outros, que é para conseguir o que ele deseja. Então ele usa ali aquela condição de vítima e algoz, ele culpa o outro, porque ao outro se sentir culpado, ele se fragiliza, fica ali na dúvida, e normalmente o manipulador consegue aquilo que ele deseja, tá? Outra característica é que ele domina os outros através de uma máscara social. Ele quer conquistar e controlar. Então, por isso que eu, né, falei lá no começo que normalmente todo mundo é possível de ser manipulado. Porque o manipulador, aquele que faz sabendo, que a maioria é assim, né, ele se faz de bonzinho. Vocês já ouviram aquele ditado? A pessoa se faz de boazinha, quer passar, né, aquele papel, aquela cara assim de coitadinho, de sensível e tal, mas não é. É só fachada, só máscara para poder conquistar e controlar o que ele quer. Normalmente faz-se de vítima. Uma vez que ele culpa os outros, ele se faz de vítima, porque se ele é a vítima da história, as pessoas vão ter pena, ele vai obter os benefícios que ele tem de novo, tá? Então, a hora que você tem pena, às vezes você até acha que você tá errada, que você tá louca, não tá sabendo o que você tá fazendo, que você perdeu a noção das coisas. Então, tudo isso faz parte do processo aí manipulatório, tá? Normalmente a mente dele é compulsiva, a mente no sentido do discernimento, da racionalidade, da forma de funcionar. Então ele é estrategista, e ele também mente compulsivamente, tá? E ele mente assim, como a gente diz, com a maior cara lavada, tá? Como se fosse verdade, te faz muitas vezes até acreditar naquilo que ele tá falando. Então ele mente com a maior cara lavada, como se fosse verdade, e o pior é que muitas vezes a gente acredita que é verdade, de tão seguro, de tão firme que é a mentira dele, entendeu? Então ele mente assim com tanta convicção, tão compulsivamente, com tanta frieza, que a gente passa a acreditar que aquela mentira dele às vezes é verdade. A gente até fica, mais uma vez, né, confusa muitas vezes e sem entender ou acreditando nesse processo aí da manifestação da pessoa manipuladora, tá?
A gente volta a dizer, né? Quem está entrando agora, boa noite, seja bem-vindo. Coloca aí no chat de onde você está, né, assistindo a live. E a gente está falando aqui as características das pessoas manipuladoras. Depois vai chegar a parte boa que a gente vai ver como agir, como lidar com esses comportamentos, com esse tipo de personalidade, tá? Normalmente, a pessoa manipuladora, ela também não se responsabiliza quando algo dá errado. Uma vez que ela é a vítima, que é o coitadinho, e ele põe a culpa em todo mundo, óbvio, a hora que alguma coisa dá errada, ele não se responsabiliza. É como se não soubesse o que está acontecendo, às vezes até se faz de louco, de coitado, chega até a chorar. Muito bem, Kelly, muito bem, é isso mesmo. E às vezes ele se faz de vítima, assim, de novo, né? Naquela forma de manifestar, de ser estrategista, da frieza, de ser calculista, chega a chorar, convence a gente de que a gente está errado, né? Ele não tem limites para destruir os outros, então, desde que ele tenha um objetivo de conseguir o que ele quer, o que ele deseja, ele vai fazer o que puder e o que não puder, principalmente para conquistar aquilo, tá? Então, ele vai tentar buscar uma fragilidade, ele vai querer passar por cima, destruir, bem pior do que criança, Felipe, porque a criança, ela muitas vezes, ela reage porque ela não sabe ou porque a referência que ela tem, ela faz birra, ela consegue o que ela quer, ela esperneia, o pai dá, então ela sabe que é uma moeda de troca, é a forma de conquistar. Mas normalmente a criança não tá tão mal intencionada assim quanto a pessoa manipuladora, né? Apesar de que existem muitas crianças manipuladoras atualmente, tá? Então é bom a gente ficar atento. Mas a gente vai prestando atenção nessas características, nessa forma de funcionar, para depois a gente aprender como lidar com isso. Então essas pessoas não têm piedade, não têm sentimentos de afeição, de afeto, de dó pelo outro, de coitado e tal, né? Fer lá dos Estados Unidos, boa noite, seja bem-vindo. Chegou aí, coloca da onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo a gente, para a gente saber aí qual é o alcance da nossa live, tá? Sejam muito bem-vindos. Então, não tem sentimento de afeição, ele age com frieza, né? Aquilo que a gente estava falando lá da condição de ser frio e calculista vem daí, tá? Esse ditado não é à toa, é uma manifestação real dessas pessoas. Não trata as pessoas com empatia, quer se sentir superior a tudo e a todos. Então, para ele ter essa característica da segurança, do controle, né, da conquista, do domínio, ele tem que ser frio. Ele age sim, né, sem empatia nenhuma, não está preocupado com a questão e assim vai. Normalmente semeia ali um processo de discórdia e cria desconfiança. Quando é a pessoa com você, ele deixa você confuso, você fica confuso. Quando é a pessoa envolvendo mais gente, normalmente ele tem aquela questão de colocar um contra o outro, de fazer intriga, de fazer fofoca muitas vezes, para poder tirar partido da situação. E normalmente ele quer tirar partido de todos os envolvidos, não é de um só não, tá? Eu tô vendo que vocês estão comentando bastante coisa aí no chat. Depois o Marcelo vai ajudar aqui, tá? Que se porventura passar as perguntas e eu não responder, aí ele vai me falar aqui e também continua aí abrindo para vocês. Quem quiser falar, pede aqui que eu coloco vocês ao vivo para a gente interagir, tá? Alguns sentimentos comuns que essas pessoas manipuladoras ou esse convívio com essas pessoas manipuladoras nos trazem. Então, o que a gente sente normalmente? E é importante a gente aprender a escutar os nossos sentimentos, porque isso vai deixar a gente um pouco mais aware, um pouco mais lúcida, um pouco mais atenta para saber se aquela pessoa pode ser uma pessoa manipuladora ou não. Tá? Então, além dessas características, dentre outras as que eu já falei aqui, às vezes você tá se sentindo assim, você tem que ficar atento. Peraí, eu tô sentindo isso porque é real, eu tô triste, eu tô mal, ou é porque a pessoa quer que eu sinta isso para tirar proveito e se manipular, tá? Então, o que normalmente a gente sente? Aquela condição de cansaço, tensão, são as pessoas manipuladoras, normalmente, quando a gente convive com essas pessoas, ela tá por perto, a gente fica tenso. A gente fica assim, meio que em estado de alerta o tempo todo, um negócio meio esquisito, assim, insegurança, às vezes dá revolta na manifestação delas, se você está no ambiente de trabalho, alguém que você convive todo dia, né? Então, às vezes você fica revoltado, quer dar o troco, então não entra nessa onda, tá? A gente vai falar daqui a pouco como lidar com isso. Tem bastante gente falando aí que convive, né, que lida com isso diariamente e infelizmente isso é comum, tá? Então essa sensação aí
esse senso de inferioridade, de injustiça, incapacidade de sonhar, de acreditar nas pessoas, de acreditar no outro, um certo pessimismo, né? A gente às vezes não tem alegria, tem mau humor, a gente fica assim mesmo descrente da raça humana, né? Tragicamente falando. Então a gente não entra nessa onda, tá? A gente precisa, mais uma vez, entender, sentir essas coisas ruins, mas saber por que, que a gente está sentindo isso, o que está fazendo com que a gente ressone com essa pessoa, para a gente poder melhorar e posicionar essa condição, tá? Então tem muitos desses sentimentos negativos, vocês que estão aqui acompanhando já estão relatando aí, vocês sabem do que eu tô falando, quais são essas sensações de subjugação, sensação que está sendo agredido, dominado, né? O pessoal falando assim, pai manipulando a mãe, usando os filhos na relação, é bastante comum também dentro de casa. Às vezes acontece os próprios irmãos, né, para poder manipular o pai ou a mãe, ou a mãe, então um jogar contra o outro. Então, assim, é de fato uma situação delicada. Mas a parte boa é que a gente tem algumas condições aí de estar se melhorando. E assim, ó, gente, igual a pessoa manipuladora acha que a culpa é do universo e tal, a gente não vai entrar nessa mesma vibe, a gente não vai ressonar nessa mesma vibração deles, porque senão a gente se iguala a eles, e não é esse o objetivo, certo? O nosso objetivo é a gente estar melhor para não entrar na onda e, se possível, ajudar. Às vezes não dá para ajudar, então é melhor cortar a relação, põe panos quentes e tal, para não piorar. Então a gente diz assim, que a gente minimiza os impactos e não entra na onda, né? Mas não dá para ficar igual, tá? Então não dá pra gente dizer que tá tudo bem, que a gente vai se nivelar por baixo e daqui a pouco a gente está manipulando. E quantas vezes isso não acontece também, né? A gente quer lidar, não sabe, tem aquela questão ali que às vezes a maior método de defesa é o ataque ou o contra-ataque, então a gente precisa ficar lúcido o tempo todo, e eu venho falando desde a primeira live esse processo de lucidez. Por quê? Porque é a condição de estar atenta, de se manter lúcida, na minha experiência, o que mais me ajudou a me tirar desses contextos mais delicados, desde que a gente falou, né, de lidar com... Agora a gente está falando de lidar com as pessoas manipuladoras. A live da semana passada a gente falou dos assuntos difíceis, de mediar, né, determinados contextos de conflitos, envolvendo normalmente muitas pessoas que a gente convive, pessoas que a gente gosta, da nossa família, marido, mulher, do nosso meio mais íntimo, mais próximo, né? Então a ideia é que a gente se melhore e que a gente consiga, através dessa melhoria, ajudar e melhorar a nossa qualidade de vida e a de quem a gente convive, se for possível, tá? Se não for possível, a nossa é a obrigação não. Senão a gente entra ali na característica da pessoa manipuladora querendo culpar o universo porque todo mundo tira proveito da gente. Peraí, se todo mundo tira proveito de mim, eu sou a coitadinha, o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando, qual é a minha ação, qual é a minha carência, muitas vezes, que a pessoa consegue assimilar ali, né, pegar na minha fragilidade para poder me manipular, tá? Então a gente precisa também assumir essa responsabilidade. Então eu vou trazer agora aqui para vocês. Tá tudo bem? Tem pergunta? Tem bastante? Então vou abrir um pouquinho aqui para pergunta e aí depois a gente já vai passar para essas formas de se proteger e como a gente conseguir lidar com essas condições, tá? Em ambientes profissionais, às vezes, quando o chefe manifesta traços de manipulação, como lidar com isso? Pois nesse caso não é tão simples se defender. Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu vou falar no final uma frase, mas quem me acompanhou nos stories, eu coloquei uma imagenzinha, não lembro se foi ontem ou hoje, que fala assim, que as pessoas, mais ou menos assim, que as pessoas, né, podem querer nos difamar, falar mal da gente, tirar proveito, mas que a nossa vida sendo ilibada, a gente se protege, né? Uma autoproteção. Então, Leandro, sim, no ambiente de trabalho, principalmente com alguém hierarquicamente superior a nós, é mais difícil. Assim como na família, às vezes, se você é o filho com o pai, com a mãe, e às vezes marido e mulher, também é mais difícil em função das emoções ali ou da hierarquia que envolve a situação, tá? Uma das posturas que é aqui que a gente vai colocar,
que eu indicaria para você é você focar no fato, no aqui e agora. Às vezes a pessoa vai querer distorcer, que é o mais comum, né? Criar toda uma situação fantasiosa. Então, você trazer para a realidade e fazer o que tem que ser feito. Então, no caso da chefia, ele pode ali, dentro do trabalho, das suas funções, ele pode querer manipular alguma coisa, exigir, ou você faz, ele diz que é dele, aquela história, né? Quando dá certo é mérito dele, quando dá errado é mérito seu. Até pode. Mas você vai deixar, você vai registrar as suas ações. Normalmente a gente tem ali uma descrição de funções, então você não vai deixar, eu falo que é assim, a gente não dá rastro e não dá corda para as pessoas nos enforcarem. Então essa questão da frase que eu vou falar no final, que foi essa publicação que eu fiz, de ter uma vida ilibada, eu acho que é a nossa maior defesa, em qualquer contexto, inclusive nas condições lá dos assuntos difíceis que a gente trouxe a semana passada, tá? Mas você manter a sua postura, sua conduta íntegra, sincera, honesta, fazendo o correto, sendo ético, né? Enfim, uma hora vai explicitar a mal intenção do outro, entendeu? E pode ser que chegue num limite para você onde você tenha que sair, né? Então você arruma um outro lugar para trabalhar, ou, né, ou pede para trocar de área, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu penso, né, a resposta para você, acho que a maioria deve concordar aí comigo, e dentro das características que eu vou citar agora, eu penso que essa engloba tudo e é a mais acachapante, tipo, não dá brecha, é a questão da sua conduta, entendeu? Por isso que é bastante importante a nossa lucidez, a nossa atenção, para a gente não entrar na onda da pessoa manipuladora. Então a gente não pode se nivelar por baixo, como eu gosto de dizer, né? Porque a hora que você entra no embate, ele já ganhou, já venceu. Então você já afinizou com o padrão da pessoa manipuladora, já começou a reclamar também, já começou a apontar os erros, as culpas, e aí normalmente fica cada vez mais difícil, tá? Se eu te respondi, obrigada pela pergunta, pela interação. Se não, você manda aí a pergunta de novo ou entra aqui online com a gente, tá? Tem mais gente aqui que pediu para entrar online. Eu vou começar a liberar de novo aqui vocês, e aí se foi sem querer, se foi errado, vocês se recusam aí, mas vou pedir aqui na sequência. O Felipe Medeiros pediu, vamos ver se ele quer entrar ou não. Se quem quiser entrar online, entra e pode ou dar o seu exemplo, ou aprofundar, ou também fazer a sua questão, tá bom? Então vamos lá. Para se proteger, você deve estar livre, né? Você tem que estar livre das concepções erradas, nocivas a respeito da natureza e da conduta humana. Então, aquela condição que eu falei, se você já desacreditar em todo mundo, porque você tem um chefe que é manipulador, porque o seu pai ou sua mãe foi manipuladora, porque você se casou com uma pessoa manipuladora, porque seu filho tá ali te manipulando, se você nivelar todo mundo por baixo, achar que ninguém presta, vai ser difícil. Então você precisa ter essa concepção adequada, saber, e até do próprio manipulador, às vezes é uma característica da manipulação que ele tem um objetivo específico. Então ele quer te manipular para tirar vantagem. Não, nem sempre quer dizer que ele é assim o tempo todo. Então, às vezes é um amigo que você gosta, mas que a hora que pega ali na carência dele, em alguma coisa que ele se sente menosprezado ou pior, ele não gosta daquele sentimento, aí ele se empodera do processo de manipulação para reverter o quadro, para reverter, né, essa questão aí. Então, tô vendo aí que o pessoal tá comentando, né? Deixar claro os seus princípios, isso mesmo, sua conduta, a Bianca, Felipe aí, jamais deixar passar, né, por cima dos seus valores desde o início. Isso, perfeito. A sua manifestação, a sua conduta é que vai melhorar essa relação ou não. E volto a dizer, eu acho, tá? Na minha opinião, que a gente deve fazer todo o esforço para conseguir tornar essa relação, por pior que ela seja, um pouco mais sadia e ser um exemplo para o outro, entendeu? Ninguém muda ninguém, então a gente não pode ter a pretensão que a gente vai mudar a pessoa manipuladora, mas a nossa conduta vai pôr um limite naquela relação e muitas vezes o nosso exemplo pode inspirar a pessoa de que às vezes ela não precisa ser
mal intencionada ou para para ganhar um contexto, para tirar um proveito de uma situação ou para suprir alguma carência que ela venha a ter, tá? Perfeito. Quem falou ali, a Kelly, né? O manipulador nunca perde, então a gente não tem que entrar no jogo. Exatamente. Estou falando isso desde o começo, né? Então, vamos em frente, tá? Então, vamos lá. Você precisa, né, ter a concepção adequada da pessoa, da personalidade e do caráter da pessoa, tá? Então, saber avaliar corretamente. Como é que a gente sabe avaliar corretamente o caráter dos outros? Na convivência, na manifestação. Então, aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, e ainda usa o slogan se achando, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vocês já escutaram isso? Chega a dar, né, até um mal-estar na gente, que a pessoa se acha falando isso, entendeu? Acha que é bonito. E extremamente incoerente, né? Então você já começa a ficar atento ali. Se a pessoa fala uma coisa, tem um discurso e na prática é outra, opa, peraí, deixa eu já prestar mais atenção nessa questão, né? Aí a gente começa a avaliar o caráter, a intenção daquela pessoa. Então, ter outro item, né? Ter uma elevada autoconsciência em relação a você se conhecer e você saber quais são os aspectos do seu caráter. Então, a hora que você está carente, que você se sente menosprezado, que você quer conquistar alguma coisa, como é a sua manifestação? Como que você joga limpo nessa história? Entendeu? Ou assim, né? Ah, não. A hora que o outro tá me atacando, aí eu entro na vitimização e o problema é a pessoa que é manipuladora. Mas a hora que eu quero conquistar o negócio, aí muda de figura, aí muda o discurso. Então é importante que a gente esteja claro para nós essa questão. Algumas pessoas falaram dos nossos valores, dos nossos princípios, daquilo que importa pra gente, né? Das nossas, do que a gente valoriza numa relação, né? Numa convivência. Então, isso é importante. E aí, volto lá para a primeira live, né? Primeiro dia da autoestima, que foi aquela questão de fazer a lista dos traços. Não sei quem está acompanhando desde o primeiro dia se lembra disso. Lembra a lista dos traços? Qualidades e defeitos. Ninguém é só perfeito. Nós não somos perfeitos também, tá? Então, é preciso que eu saiba, que eu tenha clareza das minhas qualidades e também dos meus defeitos, para não deixar a hora que pegar numa fragilidade minha, eu querer lá me defender e virar outro monstro, entendeu? Às vezes a gente, num processo de defesa, a gente vai atacar e fica pior ali do que a pessoa manipuladora, que já é o comportamento padrão natural dela, tá? Então, reconhecer e qualificar corretamente as táticas de manipulação. Então, você que tá assim, sofrendo com isso, convive com pessoas no trabalho, às vezes na família, procura ler. Eu vou indicar aqui, eu sempre indico, trago 5 livros, né, pra gente indicar, mas assim, leia, estuda, não só livros sobre manipulação, mas livros sobre caráter, personalidade, psicologia, manifestação, característica, bipolaridade. Eu vi que teve gente aí que falou da questão do psicopata. Então, assim, tenta entender como é a manifestação dessas características, desses caráteres, desses tipos de personalidade. Às vezes a pessoa que tem, né, o transtorno obsessivo compulsivo, então é importante a gente saber isso. Porque, gente, não é para pôr panos quentes na pessoa manipuladora que tá errado esse padrão de comportamento. Mas muitas vezes a pessoa age desta forma quase que como um pedido de socorro. É porque ela não consegue enxergar outras opções, ela não teve uma referência diferente na vida dela. Então, às vezes, né, sempre trabalhou com gente, um passando a perna no outro, ela aprendeu que era assim que funcionava, tá? Não justifica o comportamento dela, mas a nossa compreensão em relação ao resultado, ao comportamento dela, faz com que a gente tente ajudá-la a melhorar e a dar outra referência para ela. Por isso que também é importante a gente não entrar no jogo mais uma vez. O nosso exemplo vai ser um exemplo diferente do que aquela pessoa está acostumada. Se é que o comportamento manipulador dele ou dela é decorrente dessa falta de referência, tá? Nem sempre é, mas se for, aí tá um pouco mais fácil ali, a gente vê a luz no fim do túnel um pouco mais rápido, tá? Tudo bem aí com as perguntas? Então vou tocando.
E aí, outra condição é que essa questão da nossa conduta no sentido de responder a pessoa de modo apropriado. E aí, o George, esse autor do livro que a gente está usando enquanto está embasando a nossa live, ele fala assim: ó, evite lutar batalhas perdidas. Então, sabe aquela condição que você fica brigando? Tá todo mundo, às vezes tá todo mundo falando a mesma coisa e o tom da briga parece que motiva, dá energia pra gente, a gente se fortalece e daí você fica ali naquela discussão infundada, ou porque estão todos brigando, falando a mesma coisa, ou porque não adianta que alguém, que as partes envolvidas não vão abrir mão. Então, gente, não adianta brigar. Se eu tô na minha razão, você tá na sua razão, e não tem ponto de acordo, ponto de entrada para a gente começar a pensar diferente, esquece. Eu vou defender a minha razão até a morte, igual a pessoa fala. E o outro também. Então a gente vai discutir para quê? Aí vale mais uma vez a gente ver e abrir mão, às vezes até explicitando. Eu gosto muito de explicitar a intenção durante esse convívio, quando, né, se é necessário, de explicitar para o outro aquilo que eu tô pensando, que eu tô sentindo e perguntar, né, pedir o feedback da pessoa. Então, às vezes, a gente falou isso também lá na mediação de assuntos difíceis, perguntar para a pessoa: fulano, eu vim aqui, eu estou trabalhando, eu preciso entregar isso aqui ainda hoje, né? Tem lá, você me pediu, você é o chefe, né? Vamos usar lá o exemplo do chefe. Você me pediu, eu tenho que te entregar isso aqui ainda hoje sem falta. Qual sua é prioridade? Ou você quer que eu pare para te atender nesse outro contexto? Porque aí, entendeu? É para atender a pessoa. Ou se a pessoa está lhe incomodando e tal, fala: qual que é a sua intenção? Por que você está vindo aqui pôr lenha na fogueira? Né? Por que você está querendo aqui? Por que você está me atacando? Por que você está falando desse jeito comigo? Gente, não acreditem, não vão no meu bico, mas façam a experiência. Pergunta para a pessoa por que ela está agindo daquela forma. Eu acho que eu não caí, não. Alguém está perguntando aí se caiu. Tá todo mundo me vendo? Coloca um aí no chat para eu saber se tá tudo ok. Vocês estão me vendo? Eu acho que não caiu, não. Caiu? Não? Tá ok, então. Então, quem perguntou aí se caiu, vê se é problema na sua conexão, tá? Se não, avisa a gente aí que o Marcelo tá aqui de apoio técnico, ele vai te ajudar aí a interação de novo. Então, como eu estava dizendo, essa questão assim de questionar o outro. Porque lembra que eu falei do processo da razão, da racionalidade, da lucidez? Então, a hora que você questiona o outro, você faz o outro pensar. E outra, normalmente, quando a pessoa está mal intencionada, a hora que você pergunta para ela, a cara dela às vezes chega até a transfigurar. Parece que é outra pessoa, muda de cor em alguns momentos. Então, assim, é bem interessante, tá? Façam esse teste, depois vocês me contem aí nas próximas lives ou me mandem informação no direct que a gente vai se falando para entender. Então, vamos lá. Então, dentro dessas características aí no processo de início, para você se proteger desse acesso, dessa atuação da pessoa manipuladora, a gente vai fazer isso, né? Identificar o caráter do outro, saber, né, o nosso autoconhecimento, saber qual é o nosso caráter, qual é a nossa intenção. E aí verificar, qualificar ali as técnicas, né? Saber qual é o comportamento, qual é a manifestação daquela pessoa, da manipuladora, responder a elas de modo apropriado e não entrar em batalha perdida. Então, gente, luta invencível já perdeu, então cai fora. Pelo menos você não gasta energia à toa, tá? Não vai, viu que não vai ter solução, ninguém vai abrir mão, vai ficar naquela briga, naquele reme-reme. Ah, gente, desculpa, não tô pra isso. A hora que vocês quiserem conversar, vocês me chamam, mas enquanto ficar aqui na briga, não baixar o tom, vocês ficarem nessa agressividade, eu tô fora, tá? Vira as costas e vai embora. Ah, mas você é mal educado e tal. Ah, infelizmente você pode dar o nome que você quiser, mas eu não tô pra isso. Hoje não, tá? Hoje não. E aí, vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a reação da pessoa nas próximas vezes, entendeu? E aí a gente pode até usar aquela técnica da semana passada de, numa conversa, já deixar clara a intenção, né? Ó, nós vamos aqui discutir, vamos resolver isso, resolver outro. Começou a distorcer a conversa? Já, gente, ó, por que nós viemos aqui fazer mesmo? Para que nós estamos aqui conversando? Qual era o objetivo inicial? Então, uma das características do nosso comportamento para melhorar essa questão da convivência
né, na nossa conduta, da nossa parte, a nossa conduta com a pessoa manipuladora, é a gente estabelecer esses limites, tá? Estabeleça limites pessoais e mantenha o foco no aqui e no agora. Normalmente, a pessoa, a hora que ela vai querer te culpar, usar todo aquele processo de vitimização, de ó céus, ó vida, ó pessoa ingrata, ela começou com essa conversa e você fala, não, fulano, vamos focar no problema de hoje? Qual que é o problema de hoje? Eu tô atrasada com você, a entrega? Eu gritei, falei mal, tal, entendeu? Então foco. Foca no aqui e agora, foca no fato, na realidade, porque é comum também a pessoa manipuladora querer distorcer a realidade. Então, dentro daquele processo, daquela característica da mentira, ela começa a falar de uma forma que não condiz com a realidade, não foi o que aconteceu. Então, para dar um exemplo, é aquela condição ali que você fala para a pessoa assim: sei lá, vou comer uma pizza hoje? Aí você fala assim: ah, não, eu já comi, não tô com fome. Daí a pessoa fala assim: ah, eu tô chateada porque aquele dia eu te chamei para comer uma pizza e você me rejeitou e depois eu fiquei sabendo que você tava com fulano e tal. Então, tipo assim, ela não escutou que você falou que você já tinha comido, que você não estava com fome, mas por quê? Ela está distorcendo isso porque ela quer perguntar, né, quer tirar vantagem, quer tirar proveito de alguma outra situação, que não tem nada a ver com a questão do momento. Então, foco no aqui e agora, estabeleça os limites pessoais. Deixa claro as suas intenções, deixa claro muitas vezes se você gosta da pessoa, fulano, eu gosto de você, mas a hora que você começa a se vitimizar, reclamar do mundo e das pessoas, isso, olha, me chateia. Então vamos tentar ver o que a gente pode aprender com essa história toda? Tenta você reverter a situação, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se der certo, encaminha, vai melhorando, vai dando exemplo diferente, pode ser que a pessoa melhore também. Se não der certo, a sua postura tá clara, você tá ali ilibado, você tá ali lúcido para o processo e você vai falar a sua realidade, a verdade, se basear nos fatos e paciência. Cada um tem direito de entender e agir, fazer o que quiser com aquela realidade, tá? Quem que tá perguntando ali é como você entende, qual a condição? Eu não estou conseguindo ver. Manipulador, manipulado. Muitas vezes se mantém porque existe ganho das duas partes. Como você entende essa condição? Acho bem comum esse tipo de relação. Perfeito, Leandro. Obrigada pela pergunta, tá? Muitas vezes a pessoa manipulável ou que está sendo manipulada, ela tem um ganho secundário, que eu não gosto dessa palavra, desse termo, né? Ganho secundário, eu gosto mais de usar perda primária, porque eu acho que todo ganho secundário é uma perda primária, se a gente for pensar num modo mais amplo, mais lúcido, né, da condição. Então, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, essa pessoa manipulada ou a manipulável, ela normalmente ganha no sentido de que ela tem a justificativa para a condição a qual ela se encontra, muitas vezes não consegue mudar porque é a condição mais fácil, mais cômoda, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a pessoa, ela quase como ela se assimila, né? Ela ressona ali com o manipulador, as coisas que ela não gosta, que não dá certo, que dá trabalho para mudar, para mexer, para fazer, ela justifica. O que é justificar? Tornar justo. Uma vez que tornou justo, ela tá certa naquele contexto. Ela justifica culpando o outro, jogando a responsabilidade no outro, que é na pessoa manipuladora. Então, a gente reclamar que o outro é manipulador e não fazer nada para mudar essa situação nos coloca muitas vezes ao lado dela. Por isso que quando eu comecei a live eu falei em quais momentos que nós também agimos com essas características da pessoa manipuladora. Em quais momentos a gente se coloca de vítima da situação para aliviar o nosso mal-estar, o nosso sentimento de culpa, a nossa não ação, o nosso não posicionamento, porque tudo isso dá trabalho, né, gente? Vamos falar a verdade. Se posicionar dá trabalho, atender as demandas, né, desse posicionamento ou as consequências desse posicionamento dá trabalho. Às vezes era uma questão ali que você deixa eu quieta aqui no meu canto, aí vai mexer com família, envolve filho, tia, tio, que você nem vê faz tanto tempo, entendeu? Então, assim,
normalmente se posicionar e assumir a sua responsabilidade em qualquer contexto dá trabalho. Imagina no contexto de processo manipulatório, de vitimização, de tirar partido, de briga por poder, e dá mais trabalho ainda, né? Então é natural isso. Eliana está pedindo aqui para participar. Deixa eu liberar aqui para ela. A pessoa entra, aparece isso, as pessoas clicam. Ah, é? Eliana, se não for, se você não quiser entrar para falar com a gente, só cancela, tá? Não aceita aí. Mas se você, quem quiser entrar com a gente aí, fala. Ah lá, ela recusou. Então deve ser sem querer, né? Não tem problema. Então vamos lá. Então, estabelecer limites pessoais, mantenha o foco no aqui e no agora, tá? Primeiro item, primeira forma de melhorar a nossa conduta nesse contato, nesse convívio com a pessoa manipuladora. Segunda coisa, saiba o que esperar e o que fazer. Use a sua energia, o seu padrão, a sua conduta para se empoderar. Então, se você é a pessoa mais lúcida do processo, se você é a pessoa que está ali melhor intencionada, não tem jeito, a responsabilidade é sua de fazer a diferença naquele contexto. Senão você entra e se iguala, né, a pessoa ali, a pessoa que está manipulando, que está ali no processo de manipulação, tá? Então você precisa ali entender essa condição, né? Então saiba o que esperar, saiba o que fazer. Normalmente, se você convive com uma pessoa manipuladora, não vai ser a primeira vez que você vai estar em contato com ela, a não ser que você comece, sei lá, um emprego novo, e aí vai precisar de um tempo de convivência para você entender isso. Mas se você já sabe que a pessoa é manipuladora, não crie expectativas de que ela vai agir diferente, tá? Normalmente, isso é uma grande falha da nossa parte. A gente não quer acreditar, muitas vezes pelo afeto, porque é alguém que a gente gosta, às vezes até alguém que a gente admira, profissionalmente falando, principalmente, né? É alguém que a gente quer, que a gente se espelha, e aí a pessoa acaba em algum momento ali deslizando, tendo isso, e a gente não quer enxergar. A gente não quer, a gente cria expectativa de que ela vai ser diferente. Ah, não, mas ela não vai mais fazer isso, é que aquela vez. A gente mesmo começa a arrumar desculpa para a pessoa. Nem é ela nem perde tempo com isso. Mas a gente começa a querer arrumar uma desculpa para não aceitar e não enxergar aquela realidade. Então, essa conduta não dá certo, não faz parte, não melhora a nossa convivência com a pessoa manipuladora. A nossa conduta é de saber o que esperar, saber o que fazer, nos empoderar no sentido de conseguir manter o nosso posicionamento, por mais agressivo ou abusador que seja o que vem lá da pessoa manipuladora. E muitas vezes é isso que acontece, tá? Você começa a se posicionar, a pessoa fala assim: mas você também faz isso. Aponta um erro seu, uma falha sua para te desautorizar. Então, não entra nessa onda. Ah, sim, eu erro também, mas não é disso que nós estamos falando agora. Agora eu estou falando disso. Agora é o momento onde não está sendo questionado aquilo que eu fiz errado, ou aquilo que eu já consertei, ou a minha conduta. Agora nós estamos falando deste fato, do aqui e agora, lembra? Nós estamos falando dessa condição, dessa intenção. Não é da minha intenção, é da sua intenção. Não adianta você querer reverter. Essa é a questão de explicitar, entendeu? Se você percebe que a pessoa veio ali com a má intencionalidade, está querendo mudar o contexto, fala na lata. É a melhor técnica. Joga, né, no ventilador aí, para a gente não falar palavrão ao vivo, mas explicita que aí não tem para onde fugir, entendeu? Ou a pessoa vai se ligar, ou ela vai ficar furiosa, vai começar a te atacar, e é aquela história de, tchau, não tô para isso, hoje não, e cai fora. Não aceite desculpas. Outra conduta, tá? Nossa. Não aceite desculpas. Julgue as ações e não as intenções. Então, existe muita gente dentro de um processo manipulatório que a pessoa fala uma coisa e faz outra. E te machuca, e você sofre, e você chora, e você fica magoado. E aí a pessoa fala assim: mas não foi isso que eu quis dizer. Aí ela te xinga, ela te maltrata, ela altera a voz com você, ela fala: não, mas você entendeu errado. Não entendi errado. O que você fez foi isso me machucou. Pode até ser que às vezes a gente esteja um pouco mais fragilizado, mas por isso que é importante a gente saber ali aonde que a gente se encontra, como é que tá ali, né, aquela condição, tá?
Outra coisa, faça perguntas diretas e aceite apenas respostas diretas. Então, por exemplo, às vezes teve uma situação que eu participei ali de uma briga de família que eu perguntei para eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, quando você faz isso, você me deixa chateada, eu fico triste, arrasada, porque você duvida da minha intenção, você questiona a minha intenção como se eu quisesse te prejudicar e não é isso que eu quero. Eu quero que você enxergue a realidade como você faz. Então, eu acho que seria importante você dizer por que você está falando que eu faço isso, porque não é isso que eu estou fazendo. E aí a pessoa começou a distorcer, falou assim: não, porque você sempre é assim. Porque toda vez você começa a falar, aí você gosta de me ver chorar, tal. A pessoa começou a falar isso. Eu fiquei assim, ó, chocada. Porque na minha cabeça, né, não tem lógica a pessoa achar que eu gosto de ver ela chorar, entendeu? É um negócio assim que não faz parte da minha realidade. Aí eu falei, não, fulano, ó, presta atenção. Presta atenção no que você está falando. Por que que você acha isso? Você realmente acredita que a minha intenção, que eu gosto, que eu sinto prazer em te ver chorar? Se a pessoa achar que sim, você tenta mostrar diferente, você fala, se posiciona, mas ela tem o direito de acreditar ou não também. E aí as suas ações é que vão achar diferente ou não. Porque às vezes a pessoa se chora para se colocar num processo de vitimização, para você ficar com dó e achar que você está errada e distorcer toda a situação, entendeu? Então, assim, muita calma nessa hora. Às vezes também a gente pergunta assim para a pessoa: o que que você está sentindo? E a pessoa fala assim: ah, eu agora tô mais aliviada. Não, mas qual é o sentimento? Né? É raiva? É ódio? É alegria? É tristeza? É dó? É pena? É dor? Então a gente precisa aprender a nominar isso também, para ter aquela clareza das intenções de saber o que está acontecendo, como é que a gente está fazendo, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo Quem se bem, hein? autodiagnostica como manipulador ou manipuladora? Como superar isso? Como auto-superar isso? Primeiro, assume essa conduta. Infelizmente, você muitas vezes age assim, ou alguém da sua convivência, né, que se autodiagnosticou e pediu a sua ajuda para poder mudar. Aceite essa opção. Aquela velha história: ninguém muda o que acha que não precisa mudar, tá? Então, aceite que você tem condutas manipulatórias e se mantenha ao máximo a sua atenção e se monitore o tempo todo para mudar. Como que a gente muda uma conduta? Fazendo ações diferentes, tá? Então, por exemplo, se toda vez que acontece um problema, você tem a tendência de culpar alguém, começa a ver, avaliar qual é a sua responsabilidade naquele problema. Mesmo que não pareça que você não tenha nada a ver com a história, tá? Mas, em tese, se a gente está envolvido no contexto, não é por acaso. Alguma coisa ali você tem de relação, de afinidade, ou com as pessoas, ou com as ações, ou com a estrutura física, com o contexto de modo geral, tá? Então, a primeira dica que eu te dou, se é você, né, a pessoa que perguntou, você percebe em você condutas manipulatórias, mude a forma de agir, tá? Como que eu faço isso? Atenção, você precisa se monitorar o tempo todo, tá? Então, a hora que você, ao invés de posicionar, que é jogar na cara do outro que o outro fez errado, assim, assim, assado, porque isso ali, né, te dá um conforto, na próxima vez, mesmo que o outro tenha errado, você não vai jogar na cara dele. Você vai chegar e vai falar assim: ó, fulano, não é melhor fazer desse jeito? Ó, esse resultado aqui não foi muito positivo. Como é que a gente vai assim? Então, é mudar as suas condutas. Talvez usar esses itens, né? Transformar essas características que eu estou citando agora de quem quer se proteger das pessoas manipuladoras, ajuda você a mudar a sua conduta também, no caso em que você se percebe sendo manipulação, agindo com manipulação, né? Sendo manipulador, tá? Alguém colocou ali: a vitimização é uma forma de manipular, não é mesmo? É a mais comum e a mais usada. Por quê? Quem sabe responder por que a vitimização é a forma mais comum e a mais usada para manipular as pessoas? Porque funciona. Por que os manipuladores se vitimizam e culpam os outros? Porque funciona.
Porque a gente acha que a gente está errado, porque a gente se sente mal, a gente pede desculpa pro outro, a gente cai na cilada, entendeu? Por isso que as pessoas usam e fazem dessa forma. Infelizmente, a realidade é essa, tá? Mas a vitimização é sim, muito comum. Então eu falei, né? Saber o que esperar, fazer, usar sua energia, não aceitar desculpas, julgue ações e não intenção. Se a pessoa está bem intencionada, faça ela perceber que ela está agindo errado e ela tem que agir diferente da próxima vez. Quem está bem intencionada não age errado, tá? Não quer dizer que não erra, as pessoas erram sempre. A gente erra por ignorância, às vezes até por burrice, por desconhecimento, por falta de informação. Mas as pessoas bem intencionadas, elas não erram. Entendeu? Não era aquela história de não era a minha intenção e tal. Gente, já falta 7 minutos só. Esse tema, acho que nós vamos ter que voltar outro dia com esse tema de novo, né? Então vamos lá, vou passar aqui rapidinho mais 4 itens aqui que eu tenho para ajudar a gente nessa conduta e eu volto com vocês. E se a gente estourar um pouquinho, mas vocês quiserem ficar para a gente poder responder, talvez a gente consiga estender aí 10, 15 minutinhos, tá bom? Faça perguntas diretas e aceite respostas diretas. Foi o último item que eu falei, né? Outra técnica. Quando confrontar um comportamento agressivo, mantenha o peso da responsabilidade nas costas do agressor. Então, não minimize a ação equivocada da pessoa manipuladora. A pessoa ergueu a voz, por que você está erguendo o tom de voz? Calma, ninguém está aqui brigando, né? Então, assim, a gente fazer com que o agressor, o manipulador, assuma a sua responsabilidade. Antes que ele comece a querer se vitimizar, culpar o outro e tal, coloque, né? Comportamento agressivo, você não vai enfrentar. Mas ao participar daquela agressão, você põe o peso da responsabilidade nas costas do agressor, mesmo que ele não aceite. Mas desta forma, você não vai entrar na onda e não vai se sentir culpada por aquela conduta, por aquela condição, tá? Em um confronto, novamente, né, nesses momentos, evite sarcasmo, hostilidade, humilhações. Não é hora de fazer uma brincadeira deslocada, de querer quebrar o clima, de querer pôr panos quentes naquela situação ali delicada, normalmente de conflito ou de um confronto maior, chegando muitas vezes até essa questão ali de agressividade, tá? Então, haja com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento e com lucidez para minimizar os impactos daquele estrago ou resolver o problema, melhorar a relação, melhorar o contexto, tá? Evite fazer ameaças, haja rapidamente, fale por você. Então, assim, ó, fulano, não, a pessoa começa a querer distorcer o que você falou. Não, não foi isso que eu disse. Ah, mas eu entendi assim, você entendeu errado. O que eu falei foi isso, isso e isso. Foco ali, foco no aqui e agora, foco no fato, na realidade, para não haver distorção. Ah, mas eu achei, o seu tom de voz parecia que... Não, mas pareceu errado. O que eu falei, a minha intenção foi essa, explicita a reação, tá? Podemos afirmar que quem se vitimiza é manipulador? Podemos, muitas vezes é sim, tá? Muitas vezes ela assume a condição de vítima da pessoa manipuladora, porque ela faz se sentir assim, mas é aquilo que eu falei do ganho secundário, né? Que eu chamo de perda primária. A pessoa ganha alguma coisa com isso. Muitas vezes o ganho é a atenção, tá? Ela tá carente, tá sozinha, tá se sentindo diminuída, precisando de algum nível ali de afeto, às vezes até porque brigou em casa, então no trabalho, para ela, né, se sentir mais querida, mais acolhida, ela acaba entrando ali naquela questão para ter esse afeto, para ter essa troca, para ter esse retorno, tá? Evite fazer ameaças, já falei, prepare-se para as consequências e seja honesto consigo mesmo. Então, jogo limpo. Essa também é meio que regra de ouro, entendeu? Então, assim, qualifica a sua intenção, esteja claro para você o que você quer naquela briga, naquele confronto, naquele chororô, naquela vitimização, naquela agressão, qualquer que seja o contexto, tá? Qual é a sua intenção? Por que você está no meio daquele imbróglio ali? Por que você está no meio daquela condição toda?
tá? E o que que você pode fazer para melhorar o contexto, para ajudar as pessoas envolvidas ou para minimizar os impactos dali, daquela relação, tá? Existe algum contexto onde a manipulação pode ser positiva? Por exemplo, que se deu ali um professor que precisa exercer o controle e tal. Na minha opinião, não, tá, Leandro? Eu acho que não. Todo processo manipulatório, na minha opinião, ele tende a ser patológico, tá? É alguma coisa que está faltando. Eu tenho um dos temas das minhas pesquisas, eu trabalho muito com o processo da sinceridade, tá? Então, o que que acontece? Quando entra a condição da manipulação, de alguma forma está faltando a sinceridade. Porque, por exemplo, seguindo aí esse modelo do exemplo que você deu, o professor que precisa controlar os alunos, ele não precisa manipular, ele não precisa mentir, ele não precisa ser agressivo, entendeu? Em tese, na sala de aula, o professor já é a pessoa, né, hierarquicamente ali que dá as cartas, que coordena. Ah, mas o aluno não respeita, põe para fora. Fulano, tchau. Sai da minha sala que você está atrapalhando. Ah, mas vai brigar, vai chamar a professora, vai chorar na coordenação? Assuma as consequências. Ó, último item aqui das ações. Prepare-se para as consequências, mas seja honesto com você mesmo. Jogue limpo, entende? Não precisa de um processo manipulatório. Outra coisa, às vezes você está sofrendo mesmo, né? Muitas vezes essa condição ali da confusão do papel da vítima e do algoz, da dor, às vezes, de você, né, se frustrar, quebrar as expectativas com uma pessoa que você gostava, se espelhava, um amigo, um colega de trabalho, o próprio chefe, pai, mãe. Então não interessa qual é o contexto. E às vezes essa dor, ela é legítima, porque existe ali um sentimento, uma relação que até então era de confiança, que foi quebrado, que foi machucado, entendeu? Como que você faz? De novo, assume saiba nominar os seus sentimentos, assume aquilo, tenta entender por que que você está sentindo aquilo. E sentir coisas ruins não é justificativa para ter atitudes ruins. Isso também pode ser, não está aqui nos itens, mas pode ser uma regra, né? Então, sentir coisas ruins não significa, não te dá o direito de ter atitudes ruins. Eu brinco, né? Tem um curso que eu dou sobre anti-irritabilidade, que eu falo assim, tá com raiva da pessoa, não te dá o direito de ir lá e dar um soco na cara da pessoa. Ou passar uma rasteira na pessoa, entendeu? Então você precisa aprender a lidar com seus sentimentos ruins. E aí é uma história, uma conversa para mais uma live só vai ser pouco, né? Mas espero que tenha ajudado, tá? Acho que foi o Leandro também que perguntou isso, né? Então, na minha opinião, tá? Eu acho que devem ter outros profissionais que discordem de mim, mas na minha opinião, qualquer processo manipulatório ele é patológico, ele é negativo, não existe positivo, tá? Existem posicionamentos positivos, mas que não têm o intuito de manipular. Você não faz uma coisa querendo dizer outra. Você não passa uma informação, não se posiciona, na verdade, querendo tirar proveito de outro contexto. Fica claro ali o que as pessoas, né, qual é a sua intenção naquele contexto, naquela condição, tá bom? Eu acho que eu já extrapolei os 7 minutos que me deram há pouco tempo, mas eu vou finalizar aqui só sugerindo os livros. Como lidar com as pessoas manipuladoras foi o livro que eu embasei a live, mas a gente tem muitas outras opções de bibliografias, tá? Os que eu trouxe aqui, SOS Manipuladores, Os Manipuladores Estão Entre Nós. Esse foi o primeiro livro que eu li que tratava desse assunto, extremamente didático. Como enfrentar a violência verbal e profilaxia das manipulações conscienciais. Gente, esses slides que eu fico, né, que eu sigo, que é mais ou menos o script que eu programei para falar com vocês na live, eu disponibilizo para quem quiser, tá? Me chama no direct, quem tem meu WhatsApp ou no Facebook, por onde vocês quiserem me acessar, me pede que eu faça um PDF e mando para vocês. Não fica pesado, mesmo com imagem, tranquilinho, tá? E aí, para fechar, eu vou falar aquela frase que, né, ao responder a umas perguntas lá no início, foi o post que eu fiz. Então, assim, ó, não temos o controle sobre a maledicência dos outros, mas uma vida honesta nos ajuda a desautorizá-los. Então, é aquela velha história. A pessoa tá achando ruim,
tá mal intencionada, o problema é dela, não é seu. Não entre na onda. Mantenha a sua postura ilibada, sem culpa, né, honesta, e aí você desautoriza. Quem te conhece pode chegar a outras pessoas e falar o que quiser, falar mal de você, te xingar, te destruir. Quem te conhece sabe como você é. Então, é até estranho, fica até chato para a pessoa manipuladora a hora que ela vai falar mal de você para uma pessoa que te conhece. Que a pessoa fala assim, ué, ou essa pessoa, ou fulano tá doido vindo falar isso, né, dela, ou a pessoa surtou. Aí acompanha, vê se a pessoa foi internada, se tá com algum problema mais sério, que pode acontecer, mas fica, fica incoerente, desconexo. A pessoa que te conhece, ela sabe como é a sua conduta, tá? E aí, gente, para finalizar, então, eu queria falar para vocês que sábado que vem, eu já avisei desde o começo de fevereiro, a gente não vai ter a live, tá? Eu vou estar num encontro na convenção da minha empresa, da Junesse, então não vai dar para a gente fazer essa live. É sexta e sábado o dia todo, eu não vou conseguir fazer. Então a gente retoma no dia 13. Mas eu vou estar indicando igual o livro da semana que vem, mesmo a gente não fazendo a live. Depois, se for o caso, vocês me perguntam, a gente pode trocar informação. Então acompanhe aí nas redes sociais. No dia 13 de março, eu vou tentar já disponibilizar a live pelo canal do YouTube para a gente poder passar para além do Instagram, né? Tem muita gente me pedindo para transmitir pelo Face, pelo próprio YouTube, que é mais fácil de acessar, também mais fácil da gente interagir. Então, eu estou trabalhando aqui no canal para ver se eu consigo começar a passar para lá, tá? Então, muito obrigado a todos. Eu não sei se eu consegui responder todo mundo. Eu vi que o pessoal foi falando bastante. Se eu não acompanhei o chat todo, a gente vai aqui copiar e colar e depois eu vou conversando com vocês pelo direct, tá? E também estou aí à disposição para atender vocês no que for possível, no que eu conseguir, mas todo mundo aí tá com o meu contato, me chama no direct, se pedir o WhatsApp, eu passo meu WhatsApp e a gente vai criando aí a relação. E com exceção da semana que vem, mas a partir do dia 13 de março, todo sábado, a gente vai estar online aqui junto com vocês às 9 horas da noite, tá? Beijo grande, obrigado e vamos em frente.